Reflexão bíblica. Tema: por quanto você venderia a tua alma? Quanto vale a tua alma para você? Nós temos como base bíblica para esse tema 1 Timóteo capítulo 6, versículos 7 ao 10, que vai dizer assim: porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ficar ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Verdade é que nada trouxemos para este mundo, e verdade é que nada levaremos dele. Tendo sustento, tendo seu pão, tendo onde morar, tendo onde dormir, fique quieto, fique contente, agradeça a Deus pelo que tem. Mas na continuação da leitura aqui vai dizer que muitos querem ficar ricos. E da cobiça de ficar ricos, existem muitas tentações loucas e nocivas. Coisas erradas que a consciência cristã diz que não pode. Mas a ambição, o desejo pelo dinheiro leva o homem à perdição e ruína. Quando o homem deixa os padrões da palavra de Deus, o temor a Deus, o caráter cristão, para ganhar dinheiro. Lá no livro de Provérbios, capítulo 10, versículo 22, vai dizer que as bênçãos do Senhor enriquecem e não traz dores. As bênçãos do Senhor, elas acontecem naturalmente. As bênçãos do Senhor, ela nos alcançará. O meio para se ganhar dinheiro neste mundo busca e oferece muitas vantagens desonestas. E aquele que ama o dinheiro, ele não se cansa de ganhar dinheiro. Aquele que ama o dinheiro, o poder financeiro, poder aquisitivo, conquistas, novidades, carrões, casas boas, muito dinheiro, sempre estão correndo risco e se envolvendo muitas vezes com coisas que não convêm. Então, desta forma, através da desonestidade, através de um caráter corrompido, através de uma vantagem desonesta, a pessoa vende a sua própria alma, porque peca diante de Deus, perdendo a sua salvação, o seu caráter e o seu testemunho de cristão. Muitos cristãos andam de uma forma desonesta para facilitar a vida. Uma mentirinha aqui, uma mentirinha ali, resolve um grande problema e traz muitas vezes muito dinheiro. Temos aqui como exemplo o discípulo de Jesus chamado Judas. Ele, por amor ao dinheiro, ele vendeu o próprio Cristo. Vendeu o próprio Cristo, traiu o próprio Cristo. Mesmo escutando as doutrinas de Cristo,
vendo os milagres de Cristo, entendendo que Jesus era o Filho de Deus, o Salvador da humanidade, ele vendeu Cristo por 30 moedas de prata. Se um discípulo que andou com Jesus, aprendeu com Jesus, viu os milagres que Jesus fez, vendeu Jesus, temos também aqui o exemplo de Ananias e Safira. Venderam uma propriedade e, mentindo para os discípulos, disse que vendeu por um valor inferior, mentindo para ficar com a parte do dinheiro que era dele. Resultado, Jesus matou o casal mentiroso por causa do dinheiro. Ele não era obrigado a dar. Se ele dissesse, eu vendi por X e eu vou dar Y, não tem problema. Mas ele mentiu para a igreja. Ele mentiu para o próprio Cristo, dizendo que vendeu por um certo valor. Hoje, existe muita corrupção dentro das igrejas e na vida de muitos cristãos que não têm temor a Deus, que amam o dinheiro. Lá no livro de Lucas, capítulo 3 e o versículo 14, temos aqui um assunto que vai mexer com muita gente. Lucas 3 e o versículo 14 vai dizer o seguinte: e uns soldados o interrogaram também, dizendo: e nós que faremos? E ele lhes disse: a ninguém trateis mal, nem defraudeis, e contentai-vos com o vosso soldo, que é o vosso salário. Não trate ninguém mal. Não trate ninguém mal. Faça mal, nem defraudeis, e contentai-vos com o vosso soldo. Soldo é a renda, é o salário que um policial, um soldado, ele recebe. Só que o soldado, ele tem autoridade para prender, para multar, para corrigir os errados. Mas o dinheiro, o amor ao dinheiro, ele corrompe também alguns das autoridades. Agora, o que nos chama a atenção aqui, imagina um cristão soldado, um cristão policial, um cristão que é uma autoridade, aceitando suborno de pessoas que andam errados. Por exemplo, uma pessoa que anda com um automóvel, com um carro, com uma moto, sem habilitação, e a polícia para. Se o motoqueiro ou o motorista for cristão e não estiver habilitado, ele vai ser confrontado pela autoridade. Mas existe a corrupção. Existem soldados que não conhecem a Deus e comem um dinheirinho e libera o infrator. E também tem cristão que dá dinheiro para policial para deixar ele ir embora, ele sendo pego de uma forma irregular. Agora, 1 Coríntios capítulo 13 vai dizer que as autoridades foram constituídas por Deus. O juiz, o delegado, o policial de trânsito e todas as autoridades. Agora imagina, Deus constituiu as autoridades. Deus falou para um soldado não defraudar ninguém, nem tratar mal. Agora imagina um soldado, um policial de trânsito ou de qualquer outro departamento da polícia e um cristão, um ou outro, dando dinheiro para poder ser liberado por uma blitz que o pegou fora da lei. Nesse caso, uma pessoa que dá suborno às autoridades, ele está reprovado por Deus. Ele está colocando
a sua salvação em perdição por ser um corrupto, por dar suborno, por comprar autoridade, ou por ser uma autoridade e extorquir uma pessoa não habilitada, ou com documento atrasado, ou com um carro irregular. Está vendendo a sua salvação, trocando a sua salvação, como Esaú deu o seu direito de primogenitura para Jacó, por um prato de comida. Jacó fez um prato de lentilha, e Esaú chegou cansado do campo, da caça, exausto, e pediu para comer aquelas lentilhas de Jacó. E Jacó disse que daria a ele em troca da sua primogenitura. E ele falou: de que me vale esse direito de primogenitura, onde Deus constituiu o direito de primogenitura para o primeiro filho, para ele ter a maior parte da herança que os pais deixam, para ele assumir posições de honra na falta do pai. Ele não considerou o que Deus deu. Jacó abraçou e valorizou e foi abençoado. E Esaú depois, a Bíblia vai dizer, que com lágrimas clamou e não foi mais ouvido. Hoje também, no nosso meio, nos últimos dias, tempo de frieza da igreja, de corrupção, a salvação para muitos não está valendo nada. Não está valendo nada. Está se corrompendo, perdendo o direito de chegar no céu, perdendo a intimidade com Deus, porque Jesus não anda com corrupto. Jesus não tem intimidade com o trapaceiro, anda na carne, anda numa vida mundana e muitas vezes chega na igreja falando bonito do amor de Deus. Certa ocasião, eu estava tirando a habilitação e um grande amigo meu, crente, não cristão, crente, ele disse a mim que conhecia alguém lá dentro do Detran que poderia facilitar os meus testes, as minhas provas que eu teria que fazer. E se eu desse R$1.500 a ele, ele me passaria, não me reprovaria em nada. Mesmo se eu fosse reprovado, eu seria aprovado e pegaria a minha habilitação. Daí, você entra para a palavra e vê que ele está reprovado. É um corrupto. É uma pessoa que não tem caráter de cristão. Porque o cristão não pode andar errado e nem pode dar dinheiro para policial. Mas hoje, obreiros dão, pastor dão, pregador dão, pessoas que evangelizam, dá dinheiro para a polícia para liberar. É cada história que nós escutamos de homens que se dizem homem de Deus, dando dinheiro para policial para passar. Por quanto você venderia a tua alma? Por quanto você negaria o seu caráter de cristão? Por quanto? Por um suborno ao policial? Por quanto você venderia a sua salvação para ser aposentado de uma forma desonesta e mentirosa? Por quanto você venderia a sua salvação para conquistar bens materiais? Carro, casas, terrenos. Por quanto você venderia a sua alma para receber o Bolsa Família? Por quanto você mentiria para as pessoas que fazem cadastro de Bolsa Família para ganhar o dinheiro, os R$600 que o governo tem ajudado a população? Por R$600 você negaria a tua fé? Por R$600 você negaria o teu caráter de cristão? Por R$600 você venderia a tua alma? Perderia a aprovação de Deus. E se Jesus voltar, você ficaria por R$600, ou por R$800, ou por R$1.000, ou por R$10.000, um emprego desonesto? Você aceitaria ganhando muito dinheiro e negaria o teu caráter?
de cristão. Nós fizemos a leitura aqui em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 7 ao 10, que vai dizer: nada trouxemos para este mundo. E verdade é que nada também levaremos. Se contente com o que Deus tem dado. Não é pecado ser rico, não é pecado ser abençoado, não é pecado prosperar, não é pecado se preparar para uma vida financeira melhor. Pecado é mentir, aceitar esquema, aceitar suborno, dar suborno para poder evitar problemas. O cristão, ele anda certo. E porque ele anda certo, não precisa de mentira, não precisa de suborno, porque ele anda certo. No livro de... O assunto aqui é muito grave. Aqueles que mentem, a Bíblia vai dizer no livro de João 8,44, que são filhos do diabo. O diabo é o pai da mentira. Livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 15, vai dizer que os mentirosos, aqueles que amam e praticam a mentira, não herdarão o reino de Deus. Então isso aqui é um alerta para que nós venhamos despertar e venhamos a fugir de mentiras, de subornos, e que devamos andar dentro da lei. Um cristão, quando ele é parado por uma blitz, ele está dentro da lei. Ele pode ser parado e é liberado instantaneamente, porque os documentos estão em dia, a habilitação está em dia, e ele não anda como um trapaceiro. Ouvi um outro cristão dizer a mim: se você não tirar a habilitação, não tem problema não, anda sem habilitação mesmo. Se a polícia parar, você conversa com eles, dá um dinheirinho a ele e vai te liberar, não vai prender não, pai, não prende não. Fica difícil, sabe? Para o cristão entender que ele está conversando com alguém que quer levar você para a condenação junto com ele. Não tem temor, não tem compromisso, não tem zelo pela palavra de Deus, não tem caráter de cristão, vive uma aparência só para dizer que é crente, prega, louva, dirige congregação, faz a obra de Deus, mas não tem um caráter de cristão. Vende a sua alma por dinheiro, por um trabalho, por uma oportunidade. Cristão deve andar com caráter de cristão. Mentir, enganar, adulterar por dinheiro é vender a sua própria alma. O livro de Eclesiastes, capítulo 5 e o versículo 10, tem aqui um conselho do céu para nós cristãos. Vai dizer assim: o que amar o dinheiro nunca se fartará de dinheiro, e quem ama a abundância nunca se fartará da renda. Também isso é vaidade. Pessoas aflitas por dinheiro, querem sucesso, querem luxo desnecessário. Não é pecado e não é ruim, mas existem pessoas que vivem só porque amam o dinheiro. E aí se perde, entra por caminhos errados, e naquele grande dia não pode dizer para Jesus que não sabia que estava errado. Eclesiastes 10, 19 vai dizer assim: para rir se faz convites, e o vinho alegra a vida, e por tudo o dinheiro responde. Quem tem dinheiro, ele é bem-vindo. Quem tem dinheiro, ele é especial. Quem tem dinheiro, ninguém senta na mesa enquanto ele não chega. Quem tem dinheiro tem palavra para resolver o problema. A palavra é dele. O dinheiro é muito bom, mas se nós não tomarmos cuidado,
se nós o amarmos, ele pode corromper a nossa vida e nos fazer perder a salvação. Mateus capítulo 28 e o versículo 12 tem aqui um conselho do céu para nós. Vai dizer assim, Mateus 28, versículo 12: E congregados eles com os anciãos, e tomando conselho entre si, disseram, tomando conselho entre si, deram muito dinheiro aos soldados, ordenando: dizei, vieram de noite os seus discípulos, e dormindo nós o furtaram. Quando Jesus foi morto e foi sepultado, as autoridades dos anciãos pagaram para os soldados dizerem, aqueles que fizeram a segurança do sepulcro, porque os anciãos, os líderes, tinham medo que, se Jesus vivo, ele fez uma mudança em Israel, trazendo o povo para si, alcançou seguidores, imagina se ele ressuscitasse, o que ele não faria? Então, as autoridades da época de Jesus pagaram, deram suborno, compraram os soldados que fizeram a segurança do sepulcro de Jesus, porque ele dizia que ia ressuscitar, e eles receberam dinheiro e disseram que eles dormiram e os discípulos de Jesus vieram e tiraram o corpo dele, quando Jesus ressuscitou e saiu anunciando que estava vivo. Então, o dinheiro, ele compra autoridades. O dinheiro muitas vezes compra juízes. O dinheiro às vezes compra delegados. O dinheiro às vezes compra coisas que não convêm. Para o cristão, não deve agir dessa maneira. No livro de Atos, capítulo 8, o versículo 18 ao 24, também tem outra passagem bíblica aqui, para nós meditarmos, que vai dizer assim: E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, e lhes ofereceu dinheiro, dizendo: Dai-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Versículo 20 vai dizer assim: Mas disse-lhe Pedro: O teu dinheiro seja contigo para maldição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Tu não tens parte nem sorte nesta palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, dessa tua iniquidade, e ora a Deus, para que, porventura, te seja perdoado o pensamento do teu coração, pois vejo que estás em fel de amargura e em laço de iniquidade. Respondeu, porém, Simão, disse: Orai vós por mim ao Senhor, para que nada do que disseste venha sobre mim. Simão era um mágico, que o povo considerava, ele dizia para o povo que era de Deus, mas ele fazia magia, fazia truques, fazia mágica, e o povo admirava ele. Aí os discípulos chegaram e começou a fazer a obra de Deus, e o Espírito Santo usava ele. E ele, quando orava, Deus batizava, Deus curava. E Simão, o mágico, com o coração ainda mundano, corrompido, porque a mágica se paga para aprender, mas o dom do Espírito é gratuito, a salvação é gratuita, não precisa de pagar para ser salvo, não precisa pagar para adquirir os dons, não precisa pagar para ser aceito como obreiro do ministério, não precisa, tem que estar dando dinheiro
para agradar, dar presente para pastores, para ser reconhecido, para ser consagrado no dia da consagração de obreiros. Muitos falsos pastores estão exigindo um presentinho por fora, uma bajulação, para poder consagrar alguém ao ministério. E Pedro o repreendeu, dizendo que ele era um corrupto, ele era um falso cristão, porque ele confessou aceitar a Cristo, jogou os livros dele de magia fora e estava no meio do discípulo vendo Deus trabalhar. E ele queria pagar, dar dinheiro para receber o dom, para quando orar o povo fosse batizado. Pedro repreendeu ele e disse a ele: se arrependa. E daí ele caiu em si. Se Pedro fosse corrupto, será que Simão, o mágico, ele teria se convertido de verdade? Ele teria se arrependido? Ele teria reconhecido que errou? Ele pediria para que eles orassem ao Senhor, para que o mal que Pedro falou não viesse sobre ele? Será que ele aceita que ele se converteria mesmo? Precisa de homem de Deus. Porque o homem de Deus, ele é uma primeira, sua salvação, ele é fiel, não porque ele seja auto-independente, não. Ele falha também, mas ele é uma pessoa comprometida com o reino de Deus, com as coisas de Deus, com a palavra de Deus. Se não for comprometido com a palavra, nem com o reino de Deus, nem tem um caráter cristão, está dando a sua salvação em troca de bens, em troca de dinheiro. E o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males: contenda, assassinato, roubo, infidelidade, ambição, covardia. O dinheiro gera tudo isso. Pessoas que ganham dinheiro se acham muito superiores, se acham maior do que quem não tem. O dinheiro é para o nosso bem-estar, para a nossa família, para o nosso futuro e para o reino de Deus crescer, abençoar a igreja, abençoar o irmão, cooperar com a obra do Senhor com amor. Não dá para ser visto pela liderança para crescer no ministério, porque esse crescimento não é de Deus. Essa aprovação não é de Deus. Então de que valerá ser um pastor, porque deu dinheiro, bajulou, concordou com o erro para ser consagrado ao ministério? Para Jesus, naquele grande dia, não vai valer de nada. Difícil é hoje ser honesto, ser cristão, ter um caráter de cristão e ser aceito pelo sistema e ser aceito pelo ministério. Significa que estamos nos últimos dias. Significa que Jesus está voltando. E a corrupção, a abominação, a desolação no lugar santo está para se perceber muito fácil. E tem gente lutando para ser obreiro num sistema corrupto, onde o dinheiro é o que vale. Segundo Pedro, capítulo 2, do versículo 1 ao 3, vai dizer que farão negócio. A igreja será um negócio. As almas serão um negócio, uma fonte de renda. E hoje, as igrejas, o que se fala de dinheiro fora do dízimo, além do dízimo, além das ofertas, hoje só falta colocar a mão no bolso dos irmãos e arrancar. E aquele que não cooperar, ele não está na lista para ser consagrado ao obreiro. Que vergonha para o evangelho. Que vergonha. Estão vendendo cargos dentro das igrejas. Não é pelo chamado de Deus, não é pela aprovação de Deus, é pelo agradar ao seu líder. Ser amigo de um grande líder pode ser muito importante aqui na terra, mas no dia do arrebatamento não vai ter valor nenhum. Provérbio 18:16 deixa aqui outra situação que constrange a igreja. Provérbio 18 e o versículo 16 vai dizer o seguinte:
O presente do homem alarga-lhe o caminho e leva-o à presença dos grandes. Tem tanta gente oferecendo coisas para o ministério, para a liderança, para o pastor da igreja. Tanta gente levando o pastor para restaurante, tanta gente levando o pastor para pizzaria, tanta gente dando carro ao pastor, dando terno ao pastor, tanta gente fazendo de tudo para ser visto e ser amigo do pastor em troca de posição eclesiástica. Aqui na igreja, muitos valorizam os púlpitos, mas naquele grande dia não vai valer de nada fazer parte do corpo de obreiros, fazer parte da liderança, porque pagou para isso. Os dons de Deus não são pagos, o chamado de Deus não são pagos, as posições eclesiásticas não são pagas, são chamados, escolhidos, tratados por Deus. Está difícil. Está difícil. Então tem muita gente vendendo as suas almas. Vendendo a sua alma por alguma coisa. Que vantagem terá naquele grande dia? Um obreiro que não foi chamado. Um obreiro que não foi consagrado pelo Espírito Santo. Foi pelos homens. Como Jesus tratará com quem aceita suborno? Como Jesus vai tratar esses pastores corruptos, ambiciosos, avarentos, presunçosos, amantes dos prazeres, inimigos dos fiéis, inimigos dos bons, cruéis? Como Jesus vai tratar eles? Muito triste a situação de muitos que vendem a sua alma por alguma coisa. Existe muita corrupção, lamentavelmente, dentro da igreja. Jeremias 17, versículo 9 vai dizer que enganoso é o coração. Coração do homem engana ele próprio. Mas a palavra de Deus diz lá em João 17, 17: a tua palavra é a verdade. João 8, 32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8, 31: e sereis meus discípulos, se guardares os meus mandamentos. Nós estamos vivendo uma época de corrupção, onde o amor ao dinheiro ele tem falado muito alto no coração de muitos pastores presidentes, muitos pastores local, quer dizer, né, que estão na posição de pastor, porque o pastor tratado pelo Espírito Santo, tratado pela palavra de Deus, que tem um chamado, ele tem juízo, ele sabe das consequências. Mas o lobo, o mercenário, que não é pastor, não é dono das ovelhas, não cuida das ovelhas, ele vê o lobo vir e o mercenário foge e deixa o lobo devorar. E tem muitos que estão atrás de pastores. Lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 13, vai dizer que os enganadores enganarão e serão enganados. Muitos são tão enganadores que até a si próprio eles se enganam. Até a sua própria alma ele corrompe de tão enganador que ele é. Mas, encerrando aqui esta reflexão, 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 e o 19. Tem aqui um alerta do céu para nós. A palavra de Deus é o que alimenta a igreja. 1 Pedro, capítulo 1,
versículo 18 e o 19, vai dizer assim: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que foste resgatado da vossa vã maneira de viver, que, por tradição, recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. O valor das nossas almas são muito alto. E somente o sangue de Cristo é que poderia nos comprar. Lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 20, vai dizer que nós fomos comprados por um bom preço. Nossas almas têm um valor especial. As nossas almas têm um valor caríssimo. Não venda a sua salvação por qualquer coisa. Na verdade, por nada. Porque o céu aguarda aqueles que não vendem a sua alma. Trabalhar hoje em loja de móveis, de eletrodoméstico, trabalhar no comércio hoje, a maioria só ganha dinheiro muito se mentir, se enganarem, se trapacearem, se venderem, na verdade, a sua alma. O empreendedor, também, se não tomar cuidado, o empreendedor, ele é uma pessoa que abre uma empresa, uma pessoa visionária, é um bom vendedor, é um bom fabricante, ele vende muito e ganha muito dinheiro, ele oferece emprego. Mas deixa eu falar para você uma coisa: o empreendedor cristão, ele não vende a sua alma, ele vende tudo para ganhar dinheiro para o seu sustento, que é inteligente, é abençoado pelo Pai, prospera, vive bem financeiramente, mas a alma dele, ele não vende. E nem se agrada com o engano. Nem precisa enganar ninguém para vender os seus produtos. Tem muita área que para cristão fica difícil. Tem muitos cristãos ou crentes que estão envolvidos na política, aceitando a corrupção, aceitando assinar projetos que não saem do papel, e milhões são divididos. Que Deus nos abençoe. Fica aqui um conselho do céu: não venda a tua alma. Deus abençoe.